Constituição Federal. Paramos no artigo 167-E. Fica dispensada durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional a observância do inciso 3 do caput do artigo 167 desta Constituição. Artigo 167-F. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167-B desta Constituição, inciso 1. São dispensados durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. Inciso 2. O superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Parágrafo 1. Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Parágrafo 2. O disposto no inciso 2 do caput deste artigo não se aplica às fontes de recursos. Inciso 1. Decorrentes de repartição de receitas a estados, ao Distrito Federal e a municípios. Inciso 2. Decorrentes das vinculações estabelecidas pelos artigos 195, 198, 201, 212, 212-A e 239 desta Constituição. Inciso 3. Destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital, produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas. Artigo 167-G. Na hipótese de que trata o artigo 167-B, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Parágrafo 1. Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos 2, 4, 7, 9 e 10 do caput do artigo 167-A desta Constituição. Parágrafo 2. Na hipótese de que trata o artigo 167-B, não se aplica a linha C do inciso 1 do caput do artigo 159 desta Constituição, devendo a transferência a que se refere àquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Parágrafo 3. É facultada aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a aplicação das vedações referidas no caput nos termos deste artigo e até que as tenham adotado na integralidade estarão submetidos às restrições do parágrafo 6 do artigo 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 155, parágrafo 9. Parágrafo 1. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. Parágrafo 2. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo ou terá o seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios
não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: inciso 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Parágrafo 2. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Parágrafo 3. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 4. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou entidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo 5. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 6. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Parágrafo 7. Lei Federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4.